eu sou jornalista, sou blogueiro, porque tenho um blog, sou radialista, trabalho numa rádio, que tem um pouco de diferença entre o jornalista e o radialista. Nem todo jornalista é radialista, nem todo radialista é jornalista. Jornalista é aquele que é formado em faculdade, faz trabalho no âmbito geral. Radialista é aquele que apresenta programa de rádio, trabalha em rádio. Então, o jornalismo, ele nasceu na Europa, lá nos séculos 17, e depois foi tendo inovação, e ele começou com Gutenberg, que disse que Gutenberg foi que criou a imprensa, a máquina de imprimir o papel. Inclusive, há quem diga que a Bíblia, que todo mundo conhece a Bíblia, não conhece, gente? A Bíblia foi um dos primeiros livros impressos. Então, o jornalismo no interior do estado de Pernambuco. Pernambuco é o nosso estado-mãe. Eu digo nosso porque é meu e de vocês, vocês são da Paraíba. A Paraíba já pertenceu a Pernambuco. A Paraíba foi uma capitania de Pernambuco. Então, o primeiro jornal da América Latina em circulação, escrito, foi o Jornal Diário de Pernambuco, que é o nosso estado-mãe. Esse jornal, ou melhor, os jornais, eles eram distribuídos para as elites. Professor, fazendeiros, ricos, os pobres não tinham acesso porque era difícil. Até o jornal chegou aqui no interior. Então, o Diário de Pernambuco, esse foi o primeiro, fundado em 1825, está rumo aos 200 anos. Agora, vamos lá, o nosso estado da Paraíba. Eu sei a vocês que não é barrismo não, mas temos que valorizar o que é nosso. O estado da Paraíba, um dos primeiros jornais foi o Jornal União, que hoje o Jornal União está pertencendo ao poder público. Então, o Jornal União foi o primeiro jornal no estado da Paraíba. Fazia parte da revista Correio. Aí eu fiz aqui uns recortes dos principais jornais de Pernambuco e da Paraíba. Aí a Voz da Borborema, a Batalha, que era daqui da Paraíba, o Globo, que é nacional, São Paulo, Rio, o Jornal Rebate também, um jornal que é aqui da região de Campina Grande, e o jornal da própria Campina. Esses jornais eram impressos, a maioria deles hoje estão de forma online. O jornal impresso, vamos falar um pouco sobre antes e agora. O jornal impresso, ele era distribuído ou vendido e nem todo mundo tinha acesso. Algumas pessoas, quando pegavam um jornal, era um jornal antigo que alguém até botava num pacote, numa venda, num papel de bolacha e etc. Hoje não, o jornal online, todo mundo que tem internet tem acesso, a não ser aqueles que ainda ficam pagando por assinatura. Eu coloquei aqui os principais jornais, da Paraíba, a Folha, o Correio, o Jornal Brasiliense, o Correio Brasiliense. Já falamos do Diário de Pernambuco, como era antes, na versão impressa, como é depois no digital. O jornal digital hoje, como é que é aí, né? Todo mundo está vendo, seus portais digitais. Agora, vamos lá. Esse, de modo especial, interessa que eu vou falar para vocês, estudantes que querem ser jornalistas. A gente começa tudo pela uma conversa, não é isso? Então, o jornal ele começa pelo lead. O lead quer dizer a cabeça da matéria. Na literatura, no português, o professor passa um texto de português e vocês começam a se deliciar, começam estudando e vai deixando um mistério lá para o final, não é isso? No jornalismo não pode, você tem que começar logo dizendo o que vai acontecer para atrair a pessoa para ler. Então vamos lá. No jornalismo tem que ter o que, o quem, o quando, onde, como e o porquê. Aí se eu dissesse a vocês, isso é o lead para começar um jornal. Começa a escrever aqui um texto. Como era que eu ia dizer? Dizer, o jornalista Luiz Correia, vou começar por quê? O quê? O jornalista Luiz Correia veio fazer o quê? Do estado da Paraíba dar uma palestra. Eu falei o quê, né? Quem? O jornalista Luiz Correia. Quando? Aí eu ia dizer, nesta terça-feira, dia 9 de setembro, aí onde? Na escola Dr. Carlos Pessoa. Aí como? De forma, numa apresentação lúdica, conversando com os alunos. Aí, por quê? Porque a escola está de parabéns, tomou iniciativa. Aí é que se começa o jornal. Quem, quando, homem, por quê? Se vocês começarem respondendo essas perguntas, você faz qualquer texto para o rádio, para o blog, para a internet, para o jornal impresso, começa por aí, que se chama o lead. É a parte mais importante, que é a pirâmide divertida. Isso aí foi um lead que foi feito da história do presidente Tancredo Neves. Não vou falar sobre ele, porque eu já fiz o lead aqui com vocês, como é que é feito um lead. A credibilidade do jornalismo. O jornalismo, o discurso do jornalismo, ele tem que ter prova e tem que ter credibilidade. Aí aqui eu digo, vocês fizeram isso. Se vocês podiam chegar aqui e contar a história, que conversou com o secretário, que ele falou não sei o quê, que ele disse assim, talvez para algumas pessoas não tinha credibilidade, porque as pessoas não viam a imagem, a pessoa não viu o jornalista, a pessoa não viu ele conversando com o secretário. Então, a partir do momento que você coloca a imagem, você coloca uma foto, tem com certeza a credibilidade, e isso é um fato importante. O jornalismo falar sempre a verdade. O jornalista ele não pode estar mentindo. Ele mentiu uma vez, ele perdeu a credibilidade. Então vamos lá. Aí as partes da entrevista, que tem entrevista de confronto, quando você vai diretamente ao ponto, ao local, e vai perguntar à pessoa. Vamos lá. Agora, o rádio,
que eu acredito que todo mundo aqui me escuta na Rádio Cultural, ou não, ou já ouviu falar, pronto. O rádio, vou lá fazer uma pergunta para vocês. Quem primeiro começou? Hoje nós temos o jornal impresso, poucos resistindo, temos o jornal online, temos o rádio e temos a TV. Então quem primeiro começou? O rádio, jornal, internet ou TV? Quem começou primeiro? Vamos lá, devagar. Quem disse que é o rádio, levanta a mão. Pronto. Quem disse que foi o jornal, levante a mão. Acertou o jornal, viu? Foi o jornal que começou primeiro. Foi. Inclusive, preste atenção, eu disse que o jornal começou em 1825, feita à mão, não foi isso? Lá no que a imprensa de Gutenberg, não foi isso? E o rádio não, o rádio começou, sabe quando? Ó? Em 6 de abril de 1919. O rádio é mais novo. Então, a primeira rádio do Brasil foi a Rádio Clube de Pernambuco, que infelizmente a Rádio Clube morreu. O dono não quis renovar a concessão dela para a FM. Então, a Rádio Clube de Pernambuco foi a primeira rádio do Brasil a funcionar. Só que era a Rádio Clube de Amadores. Por que clube? Era um clube de pessoas. As pessoas doavam disco, as pessoas doavam dinheiro para manter a rádio no ar. Então, o primeiro veículo, quem foi? Quem foi, gente? O primeiro veículo? O jornal. O veículo, já disse já, o jornal. O segundo foi o rádio. E para vocês terem ideia, a Paraíba, como é importante, sabe quem era o dono da Rádio Clube de Pernambuco? Não? Assis Chateaubriand. Sabe quem é Assis Chateaubriand? Filho de um buzeiro, que, ora, na Tuba já pertenceu a um buzeiro. Vejam como vocês são importantes na comunicação, viu? A maior rádio, a melhor e a primeira do Brasil, Rádio Clube de Pernambuco, o dono dela era Assis Chateaubriand, um buzeirense aqui bem perto de vocês, que um buzeiro é pai de Natuba, não é isso? Então não vai me surpreender se amanhã ou depois, alguns anos, a professora dizer, ó, um daqueles meninos que você foi avaliar tá no Jornal Nacional. Eu vou ficar surpreso? Vou não, sabe por quê? Assis Chateaubriand é daqui, então não vai surpresa, você já tem raiz. Aí aqui, o Diário de Pernambuco fez essa solenidade quando inaugurou a Rádio Clube de Pernambuco, depois veio a TV. Voltando para nosso estado da Paraíba. Eu estou na Paraíba, tenho que falar do estado da Paraíba. Vamos contar a história. Eu disse que todo jornalista é um contador de história. Então, as primeiras rádios na Paraíba. Uma das primeiras rádios na Paraíba foi a Rádio Difusora da Paraíba. Foi essa daí, a Rádio Difusora da Paraíba, que é a Rádio Cajazeiras. Ela foi uma das primeiras do Nordeste e a primeira da Paraíba. Aí, a Rádio Tabajara. Alguém já ouviu falar na Rádio Tabajara? Eu mesmo escutava em casa, em Bom Jardim. A Rádio Tabajara aqui por lado de Campina Grande também foi uma das primeiras rádios. Agora, um histórico sobre o rádio jornalismo. A rádio, ele começou, um rádio normal, eu acho que eu tenho ali na bolsa um rádio, pega ali, por favor, na bolsa grande. Eu tenho o rádio, ele começou com um rádio normal, um rádio de pilha, etc, tal, foi passando para energia, e hoje a rádio chegou na rádio digital. Aí, falando da rádio digital, a primeira rádio a colocar o sistema de internet no Brasil foi a Rádio Jornal do Comércio, que é também de Pernambuco, nosso estado vizinho. Adiantando aí, professor. E quando a internet veio, algumas pessoas disseram que o rádio ia acabar. Será? Ou não? Não, o rádio não vai acabar. A internet ampliou o rádio. Quem está aqui, está ouvindo a Rádio Cultural porque é pertinho lá em Limoeiro. Mas quem está aqui que quer ouvir a Rádio Clube, que quer ouvir a Rádio João Pessoa, pelo sinal do rádio vai ter dificuldade. Não sei se for lá para aquela serra. Mas com a internet não, você sintoniza aqui no site da rádio e escuta a rádio pela internet. Então a internet acabou com o rádio ou ela ajudou o rádio? Ajudou o rádio, tá vendo? A internet não acabou com o rádio. Pode ir mudando aí. Aí depois veio a chegada da TV. Comecei a falar do jornal, comecei a falar do rádio, agora a TV. A TV, ela já é bem mais nova. Se o rádio surgiu na década de 20, a TV, pronto, olha um radinho aqui. O antigo começou aqui. Começou com desse aqui, com o rádio de pilha, que eu ainda ando com ele. Sinal que eu amo o rádio, viu? A TV já surgiu no século... Na verdade, a TV já surgiu no 1950. Veio a era da TV. A primeira TV também do Brasil foi a TV Tupi, que morreu. Quem era o dono da TV Tupi? Mais uma vez eu pergunto. Assis Chateaubriand, também de um buzeiro daqui da região de vocês. Ele primeiro São Paulo, né, depois Recife, depois ele trouxe para Campina Grande também, valorizando o estado dele. Foi isso mesmo, a inauguração da televisão aconteceu ontem, um professor aqui de história bem lembrando. Aí a chegada da TV do Brasil, primeiro era assim, que é a Santana Espinha de Peixe, depois foi mudando. Aí depois a TV era transmitida cada cá no seu estado. Todo mundo assistia TV em Pernambuco e Pernambuco, Paraíba. Depois ela virou via satélite, começamos a receber o sinal via satélite lá de São Paulo para cá. Foi quando foi filmado o Homem à Lua. E a TV em Pernambuco também foi um pioneiro de TV, quando o Assis Chateaubriand trouxe a Rádio Tupi, começou a fazer o programa de Chacrinha e etc.
A TV educativa, que é uma TV de uma escola, a TV universitária, também foi de Pernambuco, foi a primeira. Agora, para Paraíba, volta ali, primeira TV na Paraíba, também foi de Assis Chateaubriand, um museirense. Ele trouxe a TV Borborema, lá para Campina Grande, e depois foi implantado a TV Cabo Branco, que é a ligada à Globo. Pronto, a notícia da TV, foi o que vocês fizeram. Aqui vou dar um destaque maior. A notícia da TV, ela tem que estar com imagem, a imagem sempre ligada ao que você fala. Eu digo, Dona Maria está vindo ali com a bacia de pano na cabeça que ela lavou na beira do rio. Aí eu tô falando, tô narrando na televisão, mas a câmera tá mostrando a Dona Maria vindo do rio com a bacia de pano. Então, por isso que eu disse que a TV, ela tem a ligação com a imagem. Pode ir passando. E depois da TV veio a internet, que é a febre que está hoje, né? Todo mundo com o celular na mão tem acesso à internet. Então, com a internet, o jornal é online, a TV é online, vem os blogs, o jornal impresso, a maioria deles migraram para online. Pode ir passando. E os principais portais de notícia da Paraíba, eu trouxe para vocês verem aí, o G1 Paraíba, o Jornal da Paraíba, o Portal Paraíba. Pode ir passando mais. E agora eu vou falar um pouco de mim, falar sobre o jornal online. Eu tenho um blog, meu slogan é o repórter que chega primeiro. Então, meu blog, eu já fui assim, botei o repórter que chega primeiro. Por quê? Eu estava na faculdade, no 4º período, e a professora disse que todos os trabalhos que nós fazíamos tinha que registrar em um local. Era um blog, tinha que botar num blog, fazia parte da disciplina. Então, eu disse, que blog eu vou criar? E eu trabalhava em Nazaré, a menina só teu slogan é o repórter que chega primeiro. Então, coloca teu nome no nome do blog. De início, eu achei um pouco arcaico, o nome meio careta, depois eu botei na faculdade e hoje ficou. Então, esse é o jornal online. Todo mundo que está aqui, gente, que tem um Gmail, pode criar um blog. Eu me disponibilizo para vir outro dia ensinar vocês como é. Vocês criam um blog de notícias e deixam tudo registrado. Foi o que eu fiz. Então, o blog é um site informativo. Pode passar, amigo. E o jornal empresarial. Eu vou deixar até uma dica aqui também com a professora e com a diretora. O jornal empresarial, gente, é o jornal do terceiro setor. É aquele jornal que vocês estão fazendo aqui, ó, botando nos mural, vocês estão fazendo no livro. Isso é o jornal empresarial que está falando da empresa, que é uma escola, uma empresa pública. É um jornal institucional, por quê? Está falando da instituição. Então, todos esses momentos aqui que vocês fizeram, vocês podem imprimir essas fotos, podem escrever o relato, contando dia e hora, e colocar nos mural da escola, nos recados, nos anexos, na biblioteca. Isso é um jornal o quê? Institucional. É importante. E para finalizar, esse é o jornalismo que está dando dinheiro. É a assessoria de imprensa. Aqui tem quantos vereadores? 9 vereadores. Cada um vereador ele pode contratar 3 assessores de imprensa, pode contratar 2, pode contratar 1. Então, pronto. O vereador ele está ali fazendo um projeto para furar um poço artesiano. Tem alguém tirando foto para ele, não tem? Quem está tirando a foto? Nada mais é do que um assessor de imprensa. Quem está escrevendo o que foi que ele disse no discurso? Um assessor de imprensa. Então, ó, a Câmara pode ter um assessor de imprensa, cada secretaria do município pode ter assessor de imprensa, o prefeito pode ter vários assessores de imprensa, ou assessor de imprensa, assessor de comunicação é a mesma coisa, o vereador, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, a polícia. Então, o que está dando dinheiro hoje, está tendo espaço no mercado, é assessoria de imprensa. Vocês já aconselho, queiram ser assessor de imprensa que ganha dinheiro, viu? Preparar para o político falar. Pode ir passando. E eu pergunto, o que é assessoria de imprensa? Assessoria de imprensa é aquele que não pode aparecer, que é o que infelizmente eu faço. Ou felizmente, por quê? Felizmente porque eu amo o que eu faço, infelizmente eu não apareço. O assessor de imprensa ele não aparece, ele faz os outros aparecer. É o trabalho do assessor de imprensa. É aquele que divulga, é aquele que deixa a imagem bonita, é aquele que o prefeito vem para aqui dar um discurso, vem saber quantas pessoas tem, qual é o nome da escola, qual é o nome dos professores, quantos alunos tem, que série é, leva tudo bonitinho e dá para o prefeito no papel. Quando ele chega aqui, ele sabe de tudo. Mas aquilo ali foi um assessor por trás, né, nos bastidores, que fez para ele. Que, por sinal, deve ganhar muito bem, né? Vamos lá. Então, a função do assessor de imprensa é o que eu já falei, é criar releases, é criar texto, é sugerir pautas. Por exemplo, a professora aqui, ela fez o papel de assessor de imprensa da escola e do projeto. Ela entrou em contato comigo pedindo para eu vir para aqui. Nada ela mais é do que assessora de imprensa. Deveria... Não, peça só ao governador que bota um pouquinho no seu salário. O jornalismo, ele para construir, ele tem que ter pontos, ele tem que ter fonte. Vocês fizeram a ponte que foi conversar com o secretário. A fonte foi ele próprio, que vocês buscaram a informação, buscaram dados. E também a mulher foi uma fonte, porque vocês foram conversar com ela, ela disse ali o quanto ela produzia, como foi que começou, é uma fonte segura. O jornalista tem que trabalhar com fonte. E criar-se, mas criar é a partir de um ponto principal. A gente não pode chegar aqui inventando nada, não. A gente tem que ter uma fonte para se segurar nela. Vamos lá. Aí, no final, eu digo que o médico... ele jura que é o melhor. Por quê? O médico, ele salva vida. O médico, ele está responsável pela vida de mim,
pela minha vida e pela vida de vocês. Então o médico, ele jura que ele é o melhor. O jornalista não, ele tem certeza. Muito obrigado. Estou colocando meu vídeo, eu não vou deixar passar. E o professor que passa e prepara todas essas profissões também. Né? Pronto. Informa médico, Isso. vai. Agora, vê só, eu disse no início que... Vê lá, atenção, eu disse no início que tudo começava pela escola, não foi? O aprendizado. Então, vamos lá. O médico, ele jura que é o melhor. O jornalista, ele tem certeza. O professor, ele tem certeza absoluta porque ele formou o jornalista. Cada um com a sua parcela. Muito obrigada pela sua participação. Você é uma pessoa humana, se preocupou, veio de tão longe para estar aqui. E a gente teve esse privilégio, né, de lhe receber. Eu vou para o passo 2, que é dar os certificados. Para chegar até aqui, eu estudei muito e persisti muito. Não levei muito não, mas depois eu comecei a receber esse. A primeira eu estudei muito.